Senhor presidente, essa semana, o Estado do Amazonas, e quero dizer particularmente eu, e tenho certeza, muitas pessoas, nós todos fomos tomados de surpresa com a notícia de uma decisão do governador do Estado do Amazonas, governador Amazonino Mendes, que disse que deverá investir novamente recursos públicos no Porto Organizado de Manaus. Eu até estou aqui com a matéria que foi publicada no Sim e Não do jornal A Crítica, do último dia 18. Diz o seguinte: Porto será reformado pelo governo. E aí fala a notinha: à espera de uma canetada do ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Walter Casimiro, o governo do Amazonas se prepara para reassumir a autoridade portuária do Porto de Manaus. A informação é da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias. Segundo o chefe da pasta, Francisco da Jornada, após a assinatura do convênio entre os governos federal e estadual, a gestão Amazonino Mendes fará a revitalização do porto, hoje em situação precaríssima, mas a concessão, veja, senhor presidente, mas a concessão seguirá com a família de Carli. Eu repito, senhor presidente, isso é a maior barbaridade que eu ouvi nos últimos tempos e passo a explicar o porquê, senadora Ângela Portela. Veja, no ano de 1997, o então governador do Amazonas, Amazonino Mendes, assinou um convênio de número 7 com a União. Convênio esse que transferia a administração do Porto Organizado de Manaus, que era administrado pela União, pela Companhia Docas do Maranhão, Codomar, para que esse porto passasse a ser administrado pelo governo do Estado do Amazonas, ou seja, transferiu a administração da Codomar para SNPH, que foi a empresa criada pelo governo do Estado do Amazonas. Isso em 1997. No ano de 2000, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, no ano de 2001, o governo do Estado do Amazonas decidiu por transferir a atividade destinada à movimentação, armazenamento de carga e contêineres para outra localidade portuária da cidade de Manaus, transformando o Porto Organizado de Manaus, que fica bem no centro da cidade, no coração da cidade de Manaus, num porto de transporte de passageiros, ou seja, um porto turístico para transportar passageiros do interior do estado do Amazonas, navegação regional, assim como para receber os grandes transatlânticos que até hoje chegam na cidade de Manaus. Ocorre que, para este feito, o governador resolveu investir no Porto Organizado de Manaus a quantia nada mais, nada menos do que 35 milhões de reais à época. 35 milhões de reais à época. E deu início, assim, a uma concorrência pública no ano de 2001, tendo saído vitoriosa a empresa da família de Carli. Ocorre que, em decorrência das inúmeras irregularidades, das inúmeras imoralidades, não é? Porque, veja, ele estava transferindo a administração de um porto público que ele, naquele momento, estava investindo 35 milhões de reais para adaptação e modernização para uma empresa privada da família de Carli. Então, diante desses fatos absurdos e ilegais, nós tomamos algumas providências. Além de termos feito, e à época eu era deputada federal, inúmeros debates na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, nós ingressamos no ano de 2001 com uma ação popular que tinha como objetivo anular o resultado da concorrência número 01, aquela que transferiu
para a iniciativa privada, às custas do erário público, a administração do Porto Organizado de Manaus. E tivemos, senhor presidente, a primeira decisão de mérito perante a 14ª Federal, da Justiça Federal aqui de Brasília, somente no ano de 2010. Uma decisão favorável à nossa ação. A partir dali, os proprietários dessa empresa privada entraram com inúmeros recursos. E o que se tem, senador João Alberto? De 2010 até agora, 2008, nós temos a tramitação desses recursos, que são claramente recursos para procrastinar o andamento de um processo tão importante para o erário público, porque, além de tudo, nós pedíamos a devolução desses 35 milhões de reais que foram colocados lá. E mais, entramos com outras inúmeras denúncias, porque o patrimônio público, que não era estadual, era um patrimônio público federal, foi completamente dilapidado. Maquinários que custavam, à época, 400, 500 mil reais, foram vendidos por 10 mil, por 5 mil, para pessoas amigas da família de Carli. Mas, enfim, no mesmo ano, nós ingressamos, em 2002, com uma denúncia perante o Tribunal de Contas da União. E a denúncia e o processo no Tribunal de Contas da União tomou o número 7582/2002. E o que é que nós temos? A partir dos julgamentos e das análises promovidas pelo Tribunal de Contas da União e após vários recursos impetrados pelos proprietários dessa empresa privada, o Tribunal de Contas, no ano passado, em 2017, julgou os últimos recursos, mantendo o entendimento, sempre mantendo o entendimento de que houve inúmeras e gravíssimas irregularidades na privatização do Porto de Manaus. E está previsto para amanhã, senhor presidente, amanhã, dia 23 do mês de maio, uma nova votação, uma votação do parecer, do voto do ministro Augusto Sherman em relação a esse caso do Porto Organizado de Manaus. Ou seja, nós temos uma grande expectativa de que no dia de amanhã, a partir desse julgamento do relatório do ministro Augusto Sherman, a gente consiga, pelo menos por parte do Tribunal de Contas da União, tomar uma decisão definitiva sobre a ilegalidade e, portanto, a necessidade da anulação dessa tal concessão feita por chamamento público e privatização do Porto Organizado de Manaus. Mas, diante de todos esses fatos que eu estou colocando, senhor presidente, é que nós ficamos surpresos do governo do Estado do Amazonas dizer que fez tratativas com o atual ministro dos Transportes, doutor Walter Casimiro. Para quê? Porque nesse período todo, em decorrência desses problemas, o que aconteceu? A União retomou o Porto Organizado de Manaus para si, retirando do governo do Estado do Amazonas, enquanto o processo tramita na Justiça Federal, no Tribunal de Contas. A União retomou o Porto Organizado, repito, o Porto Organizado de Manaus para si. E o governador amazonino, novamente governador do Estado do Amazonas, diz que está em tratativas avançadas com o senhor Walter Casimiro, ministro dos Transportes, para retomar o poder novamente sobre o Porto de Manaus, que ele, enquanto governador do Estado, fará investimentos públicos no Porto, mas que a concessão seguirá com a família de Carli. Então, veja, eu acho que o governador do meu estado não está acompanhando os processos que tramitam tanto no Poder Judiciário como no Tribunal de Contas da União. Acho que o governador do estado do Amazonas está sendo enganado. Eu só posso imaginar isso, porque não acredito, não quero crer que, diante de quase um encerramento de um julgamento de mais de uma década,
no Tribunal de Contas da União em relação a esse processo, ele ainda diz que vai retomar o porto para o Estado do Amazonas e vai manter a concessão com a família de Carli. Isso é inaceitável, isso é inadmissível, senhor presidente. E eu não quero aqui fazer nenhum julgamento de valor precipitado e, portanto, quero chegar à conclusão de que ele está enganado, que ele desconhece todo esse imbróglio judicial, tanto no Poder Judiciário como no Tribunal de Contas da Justiça, em relação ao Porto Organizado de Manaus. E quem tem que devolver dinheiro ao Estado é exatamente a família de Carli. Essa sim deve muito dinheiro ao Estado do Amazonas, e não o Estado do Amazonas investir novamente no porto para que ele continue sendo explorado pela família de Carli. O que é isso? Nós não podemos aceitar essa inversão de valores, ou seja, quem tem que pagar ao Estado por todo o prejuízo causado até agora é essa família de Carli, que além de não ter investido um centavo no Porto de Manaus, dilapidou um patrimônio público, que é um patrimônio público federal. Mas, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, para concluir minha participação nesse instante, em 2 minutos somente, eu quero dizer de mais uma medida provisória assinada por Michel Temer no dia de ontem, publicado no Diário Oficial de hoje. Medida provisória que extingue, medida provisória 830, que extingue o Fundo Soberano do Brasil. Fundo Soberano que foi criado no ano de 2008 e que tinha como objetivo, e eu quero ler aqui o que diz a lei de 2008, a lei 11.887, que criou o Fundo Soberano, dizendo que os recursos desse Fundo Soberano eles deveriam servir para a consecução do objetivo, no objetivo de garantir estabilidade econômica ao nosso país. E mais do que isso, ser utilizados os recursos no momento de grave crise econômica. Pois bem, mais uma vez, através de uma medida provisória, este governo provisório, ilegítimo, que só governa com medida provisória, ele assina nova medida provisória extinguindo o Fundo Soberano. Um fundo soberano cujos recursos ele não quer utilizar para gerar emprego, não. Quer utilizar para transferir para os rentistas, pagar a dívida pública brasileira. Lamento muito que, nesse momento de crescimento do desemprego, e novamente digo, relato aqui, registro, que o que nós estamos vivendo em todas as cidades brasileiras é algo não só lamentável, mas algo digno de que medidas urgentes têm que ser tomadas. Somente na cidade de Manaus, em frente à Secretaria de Infraestrutura, que publicou um anúncio abrindo 308 vagas de contratação para pedreiros e auxiliares de pedreiros, contrato temporário de trabalho, com um salário mínimo mensal. Nós temos, desde domingo, uma fila quilométrica, milhares e milhares de homens, pais de famílias, algumas mulheres também, enfrentando sol e chuva na fila para conseguir um emprego temporário para receber um salário mínimo ao final do mês. Enquanto isso, Michel Temer extingue o Fundo Soberano para pagar dívida pública. Tenha paciência. Obrigada, presidente.